Você não tenha sentido a presença de Deus ainda. Talvez você esteja querendo gerar seu próprio fogo. Deus não espera que a gente gere o nosso próprio fogo. Ele espera que a gente se aproxime da chama. Se aproxima da chama, você que não sentiu nada ainda. Você que está aí de pé e não está sentindo nada, se aproxima da chama que é Jesus. Se aproxima da chama que é o Espírito Santo. É isso que Deus espera de você. E você vai ser transformado aí pela sua presença. O ambiente vai ser transformado em sua presença. Quanto mais pessoas estiverem no Espírito, mais a atmosfera será transformada. Se tiver pelo menos 10 pessoas verdadeiramente no Espírito, essa atmosfera será transformada. Mas se tiver 15 será ainda melhor. Se tiver 20, 30 será bem melhor. Quanto mais pessoas unidas com Deus, mais intenso é a presença e a vida de Deus aqui. Procure e detecte. Liga o teu radar. Levanta a tua antena. Deixa de ser cru. De fazer o que na igreja? Eu pessoalmente, se não for para sentir a presença de Deus, eu prefiro nem estar aqui. Vou para casa, eu fico em casa. Vou para estar aqui sem buscar a presença de Deus, eu vim para cá para quê? Fique em casa. Mas eu venho para cá para sentir a presença de Deus. Não só para sentir, mas para permitir que Deus viva em mim. Não é só questão de sentimento, é questão de vida. O sentimento pode ser só uma rápida emoção, mas a partir do momento que Cristo vive, já não é mais emoção, é consciência. Ó. Já não é mais um sentimento emocional, é um reconhecimento. É reconhecer aquele que já é, reconhecer aquele que é, reconhecer aquele que era e sempre será. E a partir do momento que você entra nessa consciência do reconhecer, aí você flui. Aí você entra no rio, não agora por esforços, mas é naturalmente como vida, porque vida não se gera, vida se flui. É como um escorregador, você não se esforça para descer no escorregador, apenas se deixa fluir. É como óleo que desce. O óleo para descer, ele não precisa se esforçar para descer, apenas ele flui sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes de Arão. É como os orvalhos de Hermon, os orvalhos não se esforçam para descer, naturalmente eles descem sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E a partir deste momento que você deixa a vida acontecer, no Espírito, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordena a bênção terrena, a bênção espiritual. Deus ordena a vida eterna a partir da comunhão com Cristo. O Espírito Santo é a pessoa que é possível que isso aconteça. É por meio da pessoa do Espírito Santo. Se apega ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O trabalhar do Espírito Santo é gerar Jesus. Permita que o Espírito Santo derrube essa muralha aí do teu coração. Permita que o Espírito Santo aniquile esse turbilhão de pensamentos aí. E pensou demais, e analisou demais, e por causa disso acabou duvidando, porque quem muito analisa acaba duvidando.
O milagre não é para ser analisado, o milagre é para ser crido. As coisas de Deus não é para ser pensada. As coisas de Deus é somente para crer. Creres e verás a glória de Deus. Quando Jesus disse isso para Marta, irmã de Lázaro, ele não disse analise e velar as glórias de Deus. Ele não disse pense bem em velar a glória de Deus. Ele só disse assim: crede e verás a glória de Deus. Deixa de pensar demais, deixa de analisar demais. É por isso que muitas vezes tu não crê, é por isso que muitas vezes a peteca cai, é por isso que num culto tu tá avivado, no outro culto tá cru, é por isso que num culto tá fervoroso, quando é no outro culto já não é mais. É por isso que tem dia que tu é, tem dia outro dia que não é. Tem dia que tu vai dormir cheio do poder de Deus e tem dia que tu amanhece cru. O que é que eu estou fazendo aqui? Tem dia que tu tá com cara de avivalista, mas que tem dia que tá com cara só misericórdia. Meu Deus! Eita, madagaça, madagaça. Eita, madagaça, madagaça, velho. Deixa eu ver quem é que está entendendo a mensagem. Deixa eu ver quem é que está entendendo o recado. Hoje é noite de se permitir que o Espírito literalmente se derrame sobre você. Eu quero contemplar e viver o derramar do Espírito aqui. Essa noite não é noite só de sentir, é noite de viver. Não é noite só de observar o rio, é noite de fluir juntamente com o rio. Essa noite não é noite somente de contemplar o fogo, é noite de se incendiar na chama. Se entregue. Se renda. Dei que a sou. Se desliga de tudo, desliga de tudo. Desliga da preocupação, desliga da amargura, se desliga desse rancor, se desliga da tua casa, se desliga da tua família, se desliga do teu problema financeiro. E permaneça e permita que a palavra de Gálatas 2:20 seja real na sua vida, seja viva. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne é pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Permita que essa palavra seja real e viva na tua vida agora.
E agora que você está vivo, eu oro para que o Senhor fale conosco através da sua preciosa palavra. Agora que você ressuscitou, agora vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Pode sentar um pouquinho. Quem está vivo aí agora? Agora, né? E todas as vezes que eu sinto todos os momentos que eu sinto a vida de Cristo em mim, eu me lembro de duas passagens. A primeira é João 10:10, quando Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Todas as vezes que eu sinto e passo a viver Cristo vivendo em mim, eu me lembro dessa passagem e me lembro também de Gálatas 2:20. Agora já não é mais eu, agora é Cristo. Há uma diferença muito grande quando é a gente e de quando não é mais a gente, agora passa a ser Cristo. Há uma diferença muito grande quando a gente quer misturar o nosso eu com Cristo. Porque na verdade é assim, ou é eu, ou é você, ou é Cristo. Por isso que Paulo disse: já não vivo mais eu. Primeiro ele se crucifica, primeiro ele extermina o seu eu. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então há uma total diferença quando o eu sai do centro e Cristo ele vem ocupar esse lugar. Aí a partir do momento que ele ocupa este lugar, que na verdade ele simplesmente está ocupando o lugar que lhe pertence. Porque o centro do nosso ser, o nosso homem interior, é lugar onde Cristo habita, é lugar que pertence realmente a Cristo. É o homem que é intrometido e muitas vezes quer tirar o lugar de Cristo e colocar outras coisas no seu lugar. Mas a partir do momento que nós aniquilamos o nosso eu, então automaticamente Cristo vem ocupar o lugar que enfim lhe pertence, que é o eu, o interior, o homem interior. O homem interior, quem pode sentir ele aí? Você pode aí arrancar, imagina o teu eu bem aqui assim, ó, o teu coração, onde você tiver sensibilidade espiritual. Eu tenho uma sensibilidade espiritual nessa região. Imagine aí nesse local que você tem sensibilidade espiritual, imagina a palavra eu. Imagina aí, ó, desenha a palavra eu na tua mente, vai. Pronto? Agora arranca o eu, vai, pega esse eu, essa palavra e faz assim, ó. Faz com a mão, o que eu estou fazendo aqui, ó. Faz, tira. Pronto, agora Cristo veio. Agora imagine a palavra Cristo, aí ele habitou e se assentou. Pá! Pronto. Agora já não vive mais eu, agora Cristo vive em mim. É simplesmente isso aí. A partir deste momento, todo o mau pensamento, o mau sentimento, todo o peso espiritual, então, a partir deste momento tudo é aniquilado. A partir do momento que você tira o seu eu e dá o lugar para Cristo, a atmosfera interior ela muda, mas não é só interior, a atmosfera exterior também muda. Porque para mudar o externo, primeiramente tem que mudar o interno. Tem gente que quer mudar o externo sem mudar o interno. Primeiro a gente se muda, e quando a gente muda, o nosso ângulo de visão passa a ser diferente. A gente sai do nosso próprio ângulo de visão e passa a enxergar as coisas a partir do ângulo de visão de Deus. E a maneira que Deus enxerga é totalmente diferente da maneira que nós enxergamos. O ângulo que Deus enxerga é de uma maneira diferente. Ele enxerga através de uma atmosfera totalmente diferente da nossa atmosfera. Porque não é mais os nossos olhos carregados, mas
São os olhos iluminados de Cristo que agora passa a enxergar. Não é mais o nosso pensamento julgador, porque quando a gente olha com nossos olhos, com os olhos do nosso eu, nós vamos olhar com nossos olhares de julgamento. Mas quando a gente sai do centro e Cristo que entra, então agora são através dos olhos de Cristo. E agora os olhos de Cristo são os olhos iluminados. São os olhos que iluminam e transformam a atmosfera interior e a atmosfera exterior. Por que eu falo isso? Porque o maior problema da tua vida é esse. Por que eu estou falando constantemente disso? Porque quando eu subo no altar, Deus me faz sentir o coração da maioria das pessoas aqui. E o que eu sinto no coração de vocês aqui é isso. É uma batalha interna. Aí você pensa que é externo. Você pensa que o problema é o governo. Você pensa que o problema é porque o Bolsonaro está preso. Você fica pensando que é porque o pastor é ruim. Você fica pensando que é porque a sua família é ruim. Você fica pensando que é porque você mora no bairro. Não é isso. O problema está aí, ó. Muda essa situação interior, que todas as demais situações serão transformadas. O problema é numa camada mais interna. Ó. O Espírito Santo, quando ele age, ele cava. Ele remove camadas. Ele age no profundo. Camadas. Ele cava aqui, ó. Aí, ó. Ele cava, vai profundo e remove camadas. Percebeu? Então, quando nós permitimos o Espírito Santo agir, ele age nesse nível de profundidade. Ele transforma o nosso ser. Você precisa ser transformado. Você precisa passar aí por uma verdadeira transformação. Não é reforma, mas uma verdadeira transformação. Há uma diferença de transformação para reforma. Porque às vezes as pessoas confundem transformação com reforma. Reforma é pegar algo velho, destruído e tentar restaurar. Mas transformação, já está dizendo, tudo é diferente. Transformação é água para o vinho. É tudo diferente, é tudo novo. Uma casa reformada não é uma casa transformada. Ela é reformada, ela é restaurada. Mas uma casa transformada é aquela que você derruba e levanta tudo de novo. É nesse nível que o Espírito Santo age nas nossas vidas. Ele procura alcançar as camadas mais internas. As camadas mais interiores. Camadas essas que talvez nem você mesmo consiga alcançar em você mesmo. Mas ele consegue. Camadas que talvez você nem tenha a consciência que isso exista em você. Mas quando Jesus, por meio do Espírito Santo, ele vem agir, quando há permissão para isso,
Quando nós aceitamos a cruz anterior, porque a cruz anterior ela vem crucificar o nosso eu, e quando você coloca o seu eu na cruz, então o Espírito do Senhor vem e ele vai agir, vai tocar em camadas que quando você sentir o toque da sua presença de forma profunda, você vai ficar tão impactado, porque você vai perceber que você nem você sabia que você tinha algo tão profundo dentro de você. Sabe por que é que muitas vezes a gente é tocado pelo Espírito Santo e a gente fica impactado? Às vezes a gente chega a cair, a gente fica tão impactado, a gente entra em êxtase espiritual, porque é uma camada tão profunda que no nosso normal a gente não tem consciência disso, dessa profundidade. Então quando ele vem, ele toca, nós somos impactados. E é neste nível que é da vontade de Deus ele operar na tua vida. Chega dessa vida rasa. Chega desse negócio raso. Chega dessa vida espiritual rasa. Já estamos em 2026. Será que tu não percebeu que tua vida ainda não mudou? Será que tu já entendeu que o que vai mudar a tua vida não são os fogos da virada de ano? Não são as emoções da meia-noite entre um ano e outro? Será que tu já entendeu que o que vai mudar a tua vida, que vai te mudar, não são os abraços e as felicitações de feliz ano novo? Não, isso aí não vai mudar nada não. Isso... Pastor, será, pastor? Me abraçaram com tanto amor. Pastor, eu me emocionei tanto, eu chorei tanto na virada desse ano. Quantas vezes tu já passou por isso? Quantas vezes tu já se emocionou na virada do ano? Quantas vezes tu já desejou e recebeu feliz ano novo? Quantas vezes tu já viu os fogos da entrada do ano, como diz o povo? Já faz que 30 anos, 25 anos, 40 anos. E aí? Hoje é 14 de janeiro de 2026. Há 20 anos atrás, quando se falava ano 2000, 2010, a gente imaginava, eita, ano 2000. Quem nasceu aí há 30 anos, 40 anos atrás, quando nós éramos pequenos, e as pessoas falavam, rapaz, os carros do ano 2000. Tinha até a revista, revista Carros do ano 2000. Olha, e os carros do ano 2000 era carro que só faltava era voar. Então a gente era pequeno e ficava imaginando, eita, nós estamos aqui no ano de 91, nós estamos aqui no ano de 89, fica imaginando como não será o ano de 2000. A gente ficava no ano de 90, pequeno ainda, imaginando, nós já temos tanta tecnologia, ou acabou de ser inventado o computador. Eita glória, imagina quando vai ser daqui a 20 anos. A gente ficava imaginando. Aí a gente imaginava, daqui a 20 anos eu vou ser rico, daqui a 20 anos, eita, quando eu tiver grande eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. O meu carro não vai ter porta, vai ter asas em vez de porta. E já se passou o ano de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, já estamos em 2026, olha aí. Sabe por que é que realmente, e até nós estamos no ano 2026, mas até parece que os anos de 1991, 92, 93, 95, parece que era mais moderno do que hoje. Parece que a gente era mais empolgado do que hoje. Parece que a gente era mais fervoroso do que hoje. Parece que a gente cria mais do que hoje. Parece que as nossas esperanças eram mais fortes do que hoje. A esperança do homem de 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, 10 anos, 15 anos atrás, eram esperanças maiores do que as esperanças de hoje. Sim ou não? A cada passagem de ano era uma esperança tremenda. A cada Natal vivido era uma esperança grande.
Mas aí já passou, passou o ano, já passou 10 anos, já passou 20 anos, e talvez você não tenha mais tanta esperança assim. Mas talvez a humanidade não tenha mais tanta esperança assim, não é porque Deus deixou de ser Deus. É porque a humanidade tem deixado de realmente ter uma vida dirigida e entregue verdadeiramente e totalmente, completamente a Deus. A sensibilidade espiritual, as pessoas estão mais ligadas ao materialismo. As pessoas estão mais ligadas à prosperidade financeira. Acha que servir a Deus é prosperar financeiramente. Acha que quanto mais próximo financeiramente, quer dizer que Deus está mais perto. Se a pessoa não está prosperando, quer dizer que Deus está longe. Se está bem financeiramente, Deus está perto. Não é verdade. Não tem nada a ver. Vida de Deus não tem nada a ver com prosperidade financeira. Vida de Deus tem a ver com prosperidade como um todo. Uma prosperidade do seu bem-estar. Tem a ver com a prosperidade de uma paz que excede a todo entendimento. Tem a ver com uma prosperidade em todos os níveis da nossa vida. Mas não quer dizer que porque o dinheiro está pouco, isso significa que Deus está longe. Muitas vezes Deus está mais perto quando o dinheiro está pouco. Porque quando o dinheiro está muito, a pessoa perde a sensibilidade. Mas não é porque Deus não gosta de abençoar financeiramente, Deus gosta de abençoar financeiramente. É porque o homem se corrompe fácil com a bênção financeira. Aí muitas vezes Deus é obrigado a se privar daquilo que Ele mais gosta de fazer, para não perder o seu povo, para não corromper o coração dos seus filhos e filhas. Ele se priva, não é que ele não quer, ele se priva, ele faz o sacrifício de não fazer aquilo que ele mais gosta de fazer, porque a Bíblia diz que ele é galardoador. Galardoador é abençoador. Galardoador não tem nada a ver com recompensa. Galardão é bênção, é graça imerecida. Então a natureza de Deus, a própria natureza de Deus o leva a ele a ser abençoador, galardoador. Mas muitas vezes, como eu já disse, ele tem que se privar, ele tem que se limitar da sua própria natureza, porque senão o povo se corrompe. Ele prefere tu com pouco dinheiro mais perto dele do que com mais dinheiro e longe dele. Porque muitas vezes o homem se corrompe com tão pouco. Tão poucas vezes, às vezes um aumentozinho de R$200 na carteira, o homem já se corrompe. Mas Deus, Ele dá preferência ao contato. É o contato. Ao contato. Ao contato. Ao contato. Ao contato. Ao contato. Quem sente? Enquanto eu estou ministrando, de mim está saindo virtude, mas de mim está entrando virtude. É uma via de dois altos, é dois veios. Enquanto sai, entra. Eu estou recebendo. É uma impartição de glória, está saindo aqui do altar. E ao mesmo tempo que eu estou ministrando e liberando a unção, a glória de Deus que está em mim, ao mesmo tempo está voltando uma glória renovada. Ora, se eu estou aqui tendo que pensar, tendo que me concentrar no que eu estou falando, tendo que ministrar a palavra, e ao mesmo tempo vigiar para permanecer no Espírito, e ainda assim eu consigo receber a impartição, quanto mais tu quer só estar aí de joelho dobrado aí, de perna dobrada. Porque aqui eu tenho que me concentrar na parte intelectual da palavra,
na parte teológica da palavra, eu tenho que me concentrar na letra, ao mesmo tempo eu tenho que permanecer na videira. E ainda assim eu consigo receber a impartição. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Ora, se eu consigo receber a impartição, tendo que vigiar a minha mente, tendo que vigiar as minhas palavras, tendo que estar concentrado na mensagem, no texto, e ao mesmo tempo ainda ter que, porque a pregação do Espírito não é só aqui uma palestra. Eu não estou só dando palestra. Eu tenho que ter cuidado para não sair da videira. Eu estou aqui ministrando, ensinando, mas todo o tempo na videira, na videira, na videira, na videira. Por quê? Porque na videira, o ramo na videira, ela recebe tudo que precisa. O ramo na videira, ele recebe a seiva, ou seja, a vida da videira. E a videira é Cristo. Então eu tenho que vigiar todas essas coisas. E mesmo assim, ainda estou recebendo. Sabe o que eu quero dizer? Se eu ainda assim estou recebendo, quanto mais você não deveria estar recebendo, muito mais do que eu aqui. Se você permanecer na videira, você não está olhando para um palestrante, você está olhando para alguém que está em Cristo. Você não está olhando para o eu Renato, você está olhando para Cristo vivendo em mim. Porque o meu eu já está na cruz. E a cruz diz a Bíblia que já é um ato consumado, não tem volta. Estou crucificado e ponto final. Já não vivo eu, mas é Cristo quem está vivendo em mim. E Cristo vive em mim não é somente na hora que eu ler a Bíblia, não. Cristo vive em mim não é somente na hora que eu estou orando, não. Cristo vive em mim no meu amanhecer, no meu caminhar, no meu deitar, no meu levantar. E agora mesmo Cristo está vivendo em mim. Isso é um encorajamento para que tu venha. Se eu estou conseguindo fazer uma de coisa ao mesmo tempo e ainda permanecer em Cristo, eu estou te encorajando para tu que venha viver, ficar inteiramente em Cristo. Sentir essa presença, ser avivado por essa presença, ser renovado e transformado por essa presença. É um convite. Para que tu não venha sair daqui da mesma maneira que tu chegou. Para que no culto de domingo tu não chegue aqui com opaco espiritualmente nem anêmico. Para que tu saia daqui fluindo neste rio. O teu deitar vai ser nessa presença. O teu dormir vai ser fincado na videira. O teu amanhecer vai ser permanente na videira. O teu andar amanhã, o teu levantar vai ser firme na videira. Enquanto tu for trabalhar, tu vai estar firme na videira. Enquanto tu sair da tua casa para a padaria comprar o teu pão do café da manhã, você vai firme na videira. Quando você estiver na fila do banco amanhã, você está firme na videira. Quando você estiver na fila do INSS, você está firme na videira. Quando você estiver no supermercado da mercearia perto da tua casa, você está firme na videira. Quando você estiver sentado sem fazer nada, você está firme na videira. Quando você estiver almoçando ou tomando o teu café da manhã amanhã com o teu pão, com aqueles ovos mexidos, você esteja firme na videira. Pastor, mas eu estou tão na videira que eu não vou. Amanhã eu vou renunciar ao meu pão mexido com ovos mexidos. Eu vou jejuar. Melhor ainda.
Amadagaça, Madagaçou. E foi o que aconteceu em João 8, do versículo 7, 8 e 9, quando Jesus disse: e como insistisse perguntando-lhe, endireitou-lhe-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 9: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, observe aqui um exemplo prático, onde Jesus estava mexendo, cavando em profundidade, removendo camadas do homem interior. Porque quando os fariseus chegaram, eles chegaram cheios de acusação, eles chegaram cheios de letra, porque é segundo a lei de Moisés, toda pessoa que for pega em adultério deve ser apedrejada. E eles estavam com seus olhos acusadores, com seus dentes afiados, pronto para devorar a pecadora. E aproveitando a oportunidade para constranger Jesus. Então Jesus escrevia com o dedo em terra. Enquanto eles chegaram furiosos, cheios de ódios, arrastando a mulher que foi pega em adultério, e perguntou para Jesus: Jesus, a lei de Moisés disse que a mulher que é pega nesse ato nós devemos apedrejá-la. O que é que o Senhor diz? E a Bíblia está dizendo aí que Jesus continuou escrevendo com o dedo em terra. Acredito que Jesus nesta hora, ele estava vivendo a camada mais interior do seu ser. Porque enquanto atrás de Jesus estava barulhos de mulher chorando, barulhos de homens acusando, pessoas sendo arrastadas, aquele rebuliço, porque a mulher estava sendo arrastada. Enquanto isso, Jesus continuava escrevendo na areia. Ou seja, a paz que excede todo entendimento estava sendo vivida por ele. Não sentida, mas vivida. Porque a paz sentida, aquela paz que você apenas sente, é o seguinte: se alguém der ao menos um tiro perto de você, se alguém ao menos pisar no seu calo, então a paz que você está sentindo, ela desaparece na mesma hora, é volátil. Porque é uma paz apenas sentível, é uma paz emocional. A pessoa está aqui numa vibe, numa paz maravilhosa. Aí chega alguém, a menos encosta, sem querer. A pessoa já ficou valente, já ficou violenta. Então, porque não é a paz que sai de tudo, não é a paz vivida, é a paz emocional. Mas então Jesus está dizendo no versículo 9: porém, ouvindo eles isto, versículo 7, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E Jesus tornou-se a inclinar-se e escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram a começar do mais velho até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. O que foi que aconteceu? Eles estavam tão letrados, eles estavam citando o que estava escrito nas leis. E na lei de Moisés está escrito que uma mulher apanhada em adultério deve ser apedrejada até a morte. Então eles estavam ali na letra, eles estavam ali com seus
com seus sentimentos acusadores à flor da pele. Mas quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro que atira a pedra. Então, na mesma hora, o que é que a Bíblia está dizendo? No versículo 9: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar do mais velho até os últimos. Ou seja, o que foi que aconteceu? Que de repente, num estralar de dedos, toda a letra perdeu o poder. O que foi que aconteceu? Que no meio dos instantes toda a altivez desapareceu. Todo orgulho, todo espírito acusador desapareceu. Imediatamente cada um baixou as suas cabeças e foram embora, um a um, do mais velho até o mais novo. E não ficou mais ninguém, apenas Jesus e a mulher. O que foi que aconteceu? Era que eles ficaram com medo de Jesus? Será que foi medo, pânico, ansiedade, depressão, pavor? Será que foi uma técnica? Não. O que Jesus fez foi cavar, isso em frações de segundo. Ele cavou profundamente e tocou nas camadas mais profundas de cada acusador. Quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, essas poucas palavras foram suficientes para entrar na camada mais interior daqueles homens, no espírito, porque quando eles chegaram com a sua valentia, com as suas acusações, era o homem exterior que estava falando. Na quarta-feira passada nós vimos lá em 2 Coríntios 4,16 que não desfaleçamos, porque o homem exterior ele se corrompe, porém, contudo, o interior se renova de dia a dia. Então o homem exterior estava ali falando, o homem exterior é letrado, o homem exterior é conhecedor da lei, o homem exterior ele é acusador. Mas no momento que Jesus tocou lá no profundo, naquela camada que eu falei, que quando a gente é tocado no mais íntimo do nosso ser, talvez em lugares que nem a gente tenha a consciência de que exista dentro de nós, foi isso que aconteceu. Jesus conseguiu alcançar lugares que talvez eles nunca alcançaram por eles mesmos, lugares que talvez eles nunca tenham sido alcançados pela mão de ninguém. E no momento que eles foram tocados, agora não era mais o exterior, agora era o interior, porque na hora que o exterior se cala, o interior fala. Então Jesus, com poucas palavras, quando ele disse: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, então o texto está dizendo que a sua consciência os acusou. E o que é a consciência afinal? Nós sabemos que nós temos corpo, alma e espírito. A alma está o que? Está a mente, as vontades, as emoções. E o espírito está o que? Está a consciência, a comunhão e a intuição. O espírito está. Então a consciência está onde? Na alma ou no espírito? Acabei de falar. A consciência está no espírito. A consciência, na alma está os pensamentos, a mente, as vontades, as emoções estão na alma. No espírito está a intuição e a consciência. A consciência. Então o que é que Jesus disse? O que é que a palavra está dizendo? Porém, ouvindo eles acusados pela consciência. Então, se foi a consciência que acusou, qual foi o homem que falou? O homem interior, o espírito. Foi o espírito que falou dentro de cada um. E quando o espírito fala, a carne se cala. Quando o espírito governa, o homem exterior, ele sai. Quando o homem exterior sai, o espírito toma o seu lugar. Então foi isso que aconteceu. Jesus, ele tocou no espírito. Talvez o espírito deles, talvez não. Certamente o espírito de cada um estava morto.
Talvez o espírito de cada um fosse algo que eles não tivessem a consciência. Talvez o espírito de cada um fosse algo que eles ali nem sequer percebessem que existisse dentro deles. Mas Jesus tocou em algo que desconhecido deles. E quando Jesus tocou em algo desconhecido dele, então o homem interior ele desbravou. Então o homem interior ele acordou, despertou. O homem interior é o espírito. Então o espírito fez com que eles baixasse a cabeça e se retirasse cada um para o seu lugar. Então Jesus perguntou, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Senhor, ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus ali em espírito, enquanto escrevia com o dedo em terra, numa só cajadada, ele alcançou todos os acusadores e a mulher que foi pega em adultério. Porque todos ali foram alcançados, todos ali foram tocados. É o Espírito do Senhor trabalhando no nosso ser mais profundo. É o Espírito do Senhor trabalhando no nosso ser mais interno. E é isso que Ele deseja fazer no coração de cada um. E quantas vezes a gente não tem se levantado com nossa alma cheia de acusações? Quantas vezes a gente não tem se levantado com a nossa alma cheio de dedos apontadores? E quando na verdade, quando Jesus disse: aquele que não pecou, aquele que está sem pecado, que seja aquele que atire a primeira pedra. E quando Jesus falou em pecado, então ele tocou, como eu já disse, a parte mais profunda do homem. Pastor, mas tu já falou isso não sei quantas vezes. É porque tu não entendeu, eu tenho que falar até tu entender. Quando Jesus falou em pecado, por que graças a Deus, vai, oh, meu Deus, agora vai fluir mais. Então o que aconteceu? Quando está pregando a palavra, tudo aparece. Aparece caminhão, aparece gente ajeitando calçada, aparece gente batendo pá. Então o que aconteceu? Por que quando Jesus falou em pecado, eles foram acusados pela consciência? Porque o pecado, ele habita no interior do homem. O pecado habita no interior do homem. O diabo, quando ele escraviza uma pessoa, ele não escraviza o espírito. O diabo, ele habita na alma. O diabo, ele habita na alma. Por quê? Porque na alma onde está a mente, as vontades e as emoções. Então, quando o diabo consegue escravizar a alma, automaticamente as tuas vontades estão escravizadas, as tuas decisões e as tuas emoções estão escravizadas. Então agora é o diabo quem decide por ti. Não é mais você quem decide, mas é o diabo quem decide por ti. As tuas emoções não são mais controladas por ti, mas as tuas emoções são controladas pelo diabo. As tuas vontades não são mais controladas pela tua alma. Agora as tuas vontades, as tuas decisões, os teus pensamentos, a tua mente e as suas decisões agora está sob domínio do diabo. Porque é na alma que o Espírito consegue controlar o homem, seja o Espírito Santo ou seja o Espírito mau, de um lado ou de outro, do lado bom ou do lado mau, é o Espírito
que governa a nossa alma. Quando nós inclinamos para Deus, nós somos governados por Deus. A nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, as nossas decisões, os nossos pensamentos são dominados pelo Espírito Santo. Mas quando o pecado entra no homem, agora você está dominado pelo pecado. A partir do momento que o homem está dominado pelo pecado, então agora o diabo ele consegue controlar o anfitrião. Ele consegue controlar. É como se o joystick da tua vida agora fosse entregue para o diabo. E o que é que faz com que o diabo ele consegue controlar? Será que é coisa do acaso? Será que é porque eu fui oferecido na macumba? Será porque quando eu estava no ventre da minha mãe eu fui oferecido a pombagira? Não. O que faz com que o diabo ele controle, domine e escravize a alma do homem e da mulher é o pecado. Então quando o pecado ele é concebido, quando o pecado nasce, o pecado é gerado no homem interior, no mais profundo do homem, no mais profundo da alma, então o diabo consegue governar tudo. O diabo ganhou o joystick, o diabo ganhou o controle da tua vida. Agora os teus pensamentos, agora tu não consegue mais controlar os teus pensamentos. É o diabo que fica o tempo todo opinando nos teus pensamentos. É o diabo que fica o tempo todo dando sugestões nos teus pensamentos. Agora a tua vontade não é mais controlada pelo Espírito. Agora as tuas vontades, agora tu não faz mais. Vai acontecer o que está escrito em Romanos 7, quando Paulo diz: eu não faço o que eu quero, mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. Por quê? Porque o que Paulo quer, o que a pessoa quer, o que o teu espírito quer é o bem, mas a alma dominada pelo diabo, ela acaba fazendo mal. A alma que é dominada pelo pecado, ela acaba fazendo aquilo que ela não queria fazer. Por quê? Porque o nosso espírito sabe o que é o bem, o nosso espírito sabe o que é o bom, o nosso espírito sabe o que é a vontade de Deus, o nosso espírito sabe o que é aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Mas depois que o pecado é concebido no homem, então agora ele vai passar a fazer aquilo que ele reprova. Aquilo que ele aprova ele não consegue fazer, mas aquilo que ele reprova é o que ele acaba fazendo. Por quê? Porque o pecado entrou. E o pecado, quando ele entra, ele fica nas camadas mais profundas do homem. E quando aqueles homens cheios de pecado chegaram acusando a mulher pecadora, então imagina aí, eram homens cheios de pecado acusando uma pecadora. Então quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, então as palavras de Jesus, ela entrou como uma espada de dois gumes na camada mais interior daqueles homens. E se tocou na camada mais interna dos homens, ou seja, no canto, no lugar onde o pecado estava instalado, no lugar onde o pecado foi concebido, nas partes mais internas da natureza do homem. Por isso que lá no livro de Hebreus 4 vem dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela divide células, medulas, alma, espírito, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que palavra poderosa é essa? Que espada poderosa é essa? Que quando ela entra no homem, ela divide. Aqui é medula, aqui é célula, aqui é alma, aqui é espírito, aqui é o pensamento do homem, aqui é a intenção do coração do homem. Ou seja, é um tipo de espada que quando ela entra na camada mais interior do homem e da mulher, ele vai dividir tudo, ele vai separar tudo, ele vai discernir tudo. Isso aqui é do homem, isso aqui é da célula, isso aqui é da junta, isso aqui é do coração, isso aqui é do pensamento. Então a partir do momento que a palavra, quando Jesus disse: aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, essa palavra foi a espada de dois gumes, escrito no livro de Hebreus 4. E esta palavra de dois gumes, quando entrou em fração de segundo no coração daqueles homens acusadores, então ela foi apta para dividir, para separar os seus pensamentos
pensamentos e as intenções do coração. Então eles entenderam que o pecado que eles tinham fazia mal. Eles entendiam que aquilo que eles estavam fazendo na verdade não era o que o seu espírito queria fazer, mas a sua alma cheia de pecados era o que estava acusando aquela mulher. A sua alma cheia de iniquidade é que fazia o que eles reprovavam. Então quando Deus tocou, Jesus tocou nessa camada através da espada de dois gumes, que é a palavra, então a consciência logo, a consciência acendeu, a consciência falou, porque a consciência é uma parte do nosso ser que está no nosso espírito, e quando o espírito fala, a carne é aniquilada. Quando o espírito fala, arrependimento. Quando o espírito se levanta, a morte cai. Quando o espírito ele acende, ele desperta. Quando o espírito dos homens eles avivam, nós estamos falando na noite de avivamento. Nós estamos aqui num culto de avivamento. Quando o espírito do homem é avivado pela palavra de Deus, então a consciência ela vem à tona, a consciência ela fala, a consciência ela restaura, ela transforma. E da mesma maneira que essa palavra, para aqueles homens, ela foi como uma espada de dois gumes, de modo que enalteceu o seu espírito, de modo que acendeu a lamparina, de modo que iluminaram os seus olhos espirituais. Se para você também essa palavra é assim, tem esse efeito, tem este poder, então levanta aí, dá um glória, faz alguma coisa, marcha, grita, se arrepende, se ajoelha, reage, porque eu estou cansado, há mais de hora que eu estou falando.